Olá pessoal, eu sou o Henry. E aqui é o Kleber do canal Kleber Mag. E este é o canal ABC do Saber. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como medir a resistência interna de uma bateria. E aí você vai entender por que ela interfere diretamente no tipo de carga que você vai ligar. Seja um LED, um motorzinho ou qualquer outra coisa. Você já viu quando você vai ligar um motor e ele fica fraco, mesmo a sua pilha estando boa, você olha e fala, olha, essa pilha está com 1,5 volt. Não necessariamente essa pilha vai conseguir controlar o seu motor ou o seu LED, porque a resistência interna dela pode estar muito elevada. O Kleber, no canal dele, essa semana já fez um vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Peço que vocês primeiro assistam o vídeo do Kleber para depois assistir esse vídeo, porque eles se complementam e é importante que você veja o dele primeiro, tá? No vídeo dele, ele explica sobre o estado de saúde da sua pilha e como detectar se a sua pilha está boa ou ruim, beleza? E aqui eu tô com duas pilhas que a gente usou lá no experimento. Nós vamos usar elas como cobaias aqui no experimento que vamos realizar. Ok, gente? Estamos aqui também com o multímetro para medir a impedância do próprio multímetro. Nós vamos entender isso, né? E aqui com o multímetro que eu realizei, onde eu realizei a medição da impedância da pilha. Ele está no modo de amperímetro. Tudo bem? Beleza. Então vamos ao experimento. Antes a gente vai ter que fazer uma preparação aqui, que é uma calibração. Nós vamos precisar identificar qual a resistência interna do nosso multímetro, porque isso vai interferir diretamente no experimento. E o Kleber vai mostrar pra gente aqui como fazer isso, né, Kleber? Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é medir a impedância interna deste multímetro. Para isso, nós fizemos esse jumper aqui. Eu vou colocar esse jumper no local aqui de medição de resistência, né? Para que a gente saiba qual é a impedância interna do multímetro, que também influencia na medição. Ok, nós já estamos aqui com o multímetro estabilizado. A impedância interna dele está entre 0,02 ohms ou 0,3 ohms, né? Agora nós vamos retirar aqui o jumper e vamos medir a impedância da parte de amperímetro do outro multímetro. Nós vamos descontar essa impedância medida. Aqui agora eu vou colocar aqui na escala de ampere. Então, Kleber, nós vamos usar este multímetro na escala de ohmímetro para poder medir a resistência interna do amperímetro. Exatamente, isso mesmo. Aqui agora... Deixa eu te ajudar aqui. Sim. Já estabilizou, a gente pode ver que a impedância interna deste multímetro aqui é de cerca de 0,15, 0,16 miliohms menos aquela impedância que a gente havia medido de 0,02, 0,03 ohms. A gente vai fazer na conta nossa, a gente vai descontar a impedância interna e vai usar como sendo, aqui no caso vai dar 0,14 miliohms. Beleza, a gente vai deixar anotado aqui para a gente não esquecer. Ok? Bom, Henry, agora eu vou querer que você coloque o multímetro na escala de tensão, para nós medirmos a tensão a vazio das baterias. Beleza, eu vou colocar na escala de 2 volts, porque isso é uma pilha de 1,5 volt, né? No Isso. máximo. Já está aqui. Muito bem. Lembrando que ela já foi pré-carregada, viu? Então vamos lá aqui. Vamos ver aqui. Isso. Nós podemos ver que a tensão a vazio dessa pilha, eu não vou colocar com todas as casas decimais, mas é de aproximadamente 1,34 volts. Ok? Agora vou medir aqui a corrente de curto-circuito dela, que no caso vai dar 7,5 amperes. Muito bem. Essa outra pilha aqui, nós vamos medir aqui a tensão a vazio dela. A tensão a vazio dela está dando 1,30 volts. E a corrente de curto-circuito está dando aproximadamente 6,9, 6,8 amperes. Ô Kleber, mas faz um favor para mim, faço questão que você faça um teste com essa pilha, que é a CR2032, que é a pilha moeda. O pessoal gosta muito de usar para ligar LED, né? Então... Muito bem, só que nós temos um detalhe. Nós vamos ter que alterar a escala de 2 volts para 20 volts, porque essa pilha é de 3 volts, ok? Muito bem, vamos ver. Ela deu 3,08 volts. Agora vamos ver aqui a corrente de curto-circuito. Está dando aproximadamente Ela começou com 0,22. Isso. Nós até não podemos deixar ela muito tempo em curto-circuito, porque ela vai se descarregar. É aproximadamente 0,2 amperes. Bom, agora com esses parâmetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para o quadro e vamos nos mostrar como fazer para calcular essa impedância usando os valores que nós medimos aqui nos equipamentos, ok? Beleza, já deixei anotadinho ali. Já está na forma de tabela arrumadinha. Tá contigo agora. Ok.
nós já medimos a tensão a vazio da pilha, a corrente de curto-circuito e agora, dotado dos valores, a gente vai calcular qual é a impedância interna da pilha. Mas como que nós fazemos isso? Vocês podem ver que aqui nós tabelamos os valores e aqui nós temos o modelo interno do circuito. Ou seja, eu tenho a minha bateria com a sua resistência interna, fornecendo corrente para um amperímetro que também tem a sua resistência interna e basicamente a corrente que circula aqui nesse sistema é a tensão da pilha, que aqui no caso vai depender de cada uma dessas tensões tabeladas aqui, vai ser a tensão da pilha dividido pela soma da resistência interna mais a resistência do amperímetro. Dotado dessa informação, o que nós fazemos? Eu consigo calcular aqui a impedância total do circuito, ou seja, essa tensão dividido pela corrente que circula me dá a resistência interna mais a resistência do amperímetro. Porém, a resistência do amperímetro já é uma resistência conhecida, então do valor total de resistência que eu encontrei deste cálculo, se eu subtrair a resistência interna do multímetro, eu tenho a resistência interna da minha pilha. E é essa resistência interna que vai interferir no funcionamento do circuito quando a pilha já está com a vida útil comprometida. Então agora nós vamos calcular cada resistência interna da pilha aqui. No primeiro caso nós temos aqui uma tensão interna de 1,34, uma corrente de curto-circuito de 7,5 com a resistência interna do multímetro de 0,14 ohms. Fazendo os cálculos, 0,038 ohms. Isso. Calculando o resultado das outras fórmulas, nós temos aqui a seguinte tabela. 0,051 ohms. 51 ohms. 15,26 ohms, Kleber. Pois é. É por isso que a bateria CR2032 de 3 volts não consegue alimentar, por exemplo, equipamentos como câmeras digitais e afins, porque, apesar dele ter uma tensão de 3 volts como pede o equipamento, a resistência interna da pilha é muito alta. Automaticamente, quando você liga ela no equipamento, toda a tensão vai estar na resistência interna da pilha, ou seja, essa pilha realmente não é adequada para ser aplicada em equipamentos de alta performance. A gente pode ver aqui na tabela que quanto maior a resistência interna da pilha, pior é a performance, aquilo que eu havia falado no meu vídeo. Então por isso que medindo esses parâmetros eu consigo medir a saúde interna da pilha, ou seja, qual é a resistência interna da pilha e com isso eu posso saber qual é a pilha de maior performance para a minha aplicação. Isso pode ser usado inclusive para quando você quer fazer um projeto e quer saber qual é a máxima corrente que você vai aplicar no circuito para que no estado de pilha, já no final de vida útil, o equipamento ainda vai funcionar. Isso tem muito mais a ver com projeto, ou seja, em projetos eu tenho que pensar que a minha pilha tem uma resistência interna e eu preciso levar isso em consideração na hora de fazer um cálculo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu acho que foi uma explicação bem completa, então clica aí no joinha de uma vez, não deixa de clicar e compartilhar com seus amigos, além de se inscrever em nosso canal e também não se esqueça de se inscrever no canal do nosso colega Kleber Mag. O link vai estar aí na nossa descrição. Se você quiser também a dedução da fórmula utilizada aqui nesse exercício, também estará o link na descrição desse vídeo. Ok, gente? Valeu e muito obrigado! Valeu!